suntuosa, quem achará? O seu valor excede o de finas joias, o coração do seu marido confia nele. Bom dia! Mais uma vez estamos aqui com vocês. O programa Mães Amorosas, todos os dias. Graças a Deus. Inicia com provérbios, palavras de sabedoria. Nosso coração é de gratidão por todos os dias estarmos aqui com vocês para desfrutar da palavra do Senhor, desfrutar dos nossos devocionais. Graças ao Senhor que nós temos esse privilégio. Então vamos de provérbios, hoje 4 de fevereiro. Dize a sabedoria, tu és minha irmã, e ao entendimento chama teu parente, para te guardarem da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com palavras. Provérbios 7, 4 e 5. Vamos ver o que o texto diz a respeito desse provérbio. Esse texto é do livro Dias Mais Sábios. A sensualidade tira o entendimento. O contexto desse provérbio é sobre os perigos do adultério e da prostituição. No livro de Oséias, o Senhor diz que a sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. Oséias 4:11. As pessoas perdem a cabeça, envolvem-se em situações ridículas de total falta de juízo, tudo em nome da paixão. Aos Romanos, Paulo fala da ira de Deus contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames em relações íntimas, recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Romanos 1, 18 e 20, até o 27. Aos Coríntios, Paulo adverte que os injustos não herdarão o reino de Deus, nem impuros, que é fornicadores, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, ou homossexuais, ou praticantes do sexo anormal, como era praticado em Sodoma, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. O apóstolo também nos conforta que se essa foi a nossa prática no passado, ainda há tempo para mudar a nossa vida, pois agora fomos lavados, santificados e justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. 1 Coríntios 6, 9 a 11. Ainda dá tempo, graças ao Senhor, temos o nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Senhor Jesus, fomos comprados por preço. Vamos glorificar a Deus no nosso corpo, o qual é santuário do Espírito Santo. Ó Senhor Jesus, esse é um conforto, viu? Que tal usar nosso corpo para nos curvar diante de Deus em oração, abrir nossa boca para louvá-lo, usar nossos pés para buscar comunhão com outros filhos de Deus e pregar o Evangelho para outras pessoas? Isso é glorificar a Deus em nosso corpo. Amém. Vamos usar o nosso corpo, que é a morada do Espírito Santo. Graças a Deus que temos esse consolo, temos o Espírito Santo, temos o nosso Senhor para nos perdoar, para a gente ter um viver diante do Senhor, sem culpa, sem mácula e glorificando a Deus. Graças a Deus por nosso Senhor Jesus. Amém. Até amanhã com mais provérbios.
Alimento diário. Série Vida e Edificação. Autoria: Pedro Dong. Leitura: Arleide Duarte. Bom dia, amadas e amados irmãos, bom dia. Amém, aleluia, Jesus é o Senhor. Chegamos a mais uma quarta-feira, a semana 4. Quarta-feira, semana 4, do Alimento Diário, volume 5, que tem por título Ser governado pela palavra. Amém, ser governado pela palavra. Leitura bíblica, Gênesis 2, 16, 17, Gênesis 3, versículo 4, 5 e o versículo 8, Romanos 2, 14 e 15, Romanos 2, 14 e 15, 1 Timóteo 1, 19 e 4, versículo 2. E o versículo para ler com oração está em 1 Timóteo 1, 19, que fala: mantendo fé e boa consciência. Porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Título de hoje: o governo da consciência humana. A queda ocorrida no Jardim do Éden foi uma catástrofe para o relacionamento entre Deus e o homem. Deus havia deixado claro para Adão que se ele comesse do fruto da árvore de conhecimento do bem e do mal, certamente morreria. Isso está em Gênesis 2, 16 e 17. A serpente, porém, afirmou que, se o homem fizesse isso, além de não morrer, ele seria como Deus, conhecedor do bem e do mal. A serpente fez de Deus um mentiroso. E o homem acreditou nela. De fato, o homem não morreu fisicamente, mas espiritualmente. O espírito humano perdeu a capacidade de conectar-se com Deus e assim não recebeu a vida de Deus que estava no fruto da árvore da vida. A função do espírito humano é receber a vida do próprio Deus. Vale a pena repetir. A função do espírito humano é receber a vida do próprio Deus. Aleluia! O plano de Deus era primeiramente governar o homem por meio de sua vida para, em seguida, fazer o homem governar e sujeitar toda a terra. Mas esse plano foi temporariamente prejudicado porque a função do espírito humano de conectar-se com Deus foi comprometida na queda. Quem governava o homem no Jardim do Éden? Deus aparecia pela viração do dia para ter comunhão com o homem. Por isso cremos que ele era governado pela palavra que saía da boca de Deus. Gênesis 3:8. Antes de Enoque, Noé, Adão já andava com Deus. A todo instante ele tinha a presença de Deus e Deus falava com ele. Gênesis 2:16 e o 3:8 e 9. A palavra de Deus é que dava direção às suas ações. A palavra de Deus é que dava direção às suas ações. Mas, quando o homem caiu e foi expulso do jardim, quem passou a governá-lo? A consciência. Sabemos que com a queda, o pecado fez com que a morte passasse a reinar. Mas o que precisamos entender é que, para que o homem não aprofundasse ainda mais sua queda, Deus colocou uma lei na consciência humana. A partir daquele momento, o homem passou do governo de Deus para o governo de sua consciência. Quando você faz alguma coisa errada, sua consciência não o acusa?
temos aquele sentimento de que estamos fazendo algo errado. Isso é a lei que foi preservada em nossa consciência. Isso está em Romanos 2, o versículo 14 e o 15. Os gentios que não conhecem a lei os gentios não conhecem a lei dos judeus. Então, essa lei é uma lei que Deus colocou em nossa consciência como parte da própria natureza humana. A consciência está no espírito humano. Já os pensamentos fazem parte da alma humana. A consciência está no espírito humano. Já os pensamentos fazem parte da alma humana. Os pensamentos que comandam parte das ações humanas precisam concordar com a consciência, mas muitas vezes o pensamento do homem quer fazer algo que a consciência sinaliza como errado, gerando um sentimento interior de reprovação. Todavia, se o homem passar por cima desse sentimento e fizer o que não deveria, a consciência vai ficando cauterizada. 1 Timóteo 4:2. No passado, o gado era marcado na pele com um ferro bem quente. E aquela parte cauterizada perdia a sensibilidade. Quando a mente não atende aos comandos da consciência, ela fica pouco a pouco queimada até perder toda a sensibilidade. Isso traz um dano muito grande ao ser humano. E como fazemos para não cauterizar nossa consciência? Obedecendo e não nos justificando, nem insistindo em fazer o que queremos. É assim que mantemos uma consciência sempre limpa e pura. Infelizmente, o governo da consciência não foi eficaz e a maldade passou a se multiplicar. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. Gênesis 6:3. O verbo agirá no hebraico significa contender. Agindo no homem ou contendendo com o homem, indica que o Espírito de Deus estava alertando o homem a fazer o contrário do que sua carne queria, mas o homem não obedecia. Como a consciência humana ficou cauterizada, Deus decidiu que não mais agiria por meio dela. Poucos percebem que esse versículo diz respeito ao anúncio do fim do governo da consciência. De tanto o homem desobedecer a esse alerta da consciência, parafraseando o versículo acima, é como se o Espírito dissesse: eu não vou mais contender com o homem, porque não adianta nada. O homem continua vivendo pela carne, pelos prazeres da carne. Essa era a situação descrita no 6º capítulo de Gênesis. E Jesus é o nosso Senhor. Bom dia a todos. Vou amar o Senhor de maneira simples e sincera. Vou amar o Senhor de maneira simples e sincera. Vou amar o Senhor. Vou amar o Senhor. Vou amar o Senhor de maneira simples e sincera. Eu vou amar o Senhor. E você? Eu vou amar o Senhor. Eu vou amar o Senhor de maneira simples e sincera. Vou amar o Senhor de maneira simples e sincera. Vou amar o Senhor de maneira simples e sincera. Eu vou amar o Senhor, você também? Eu vou amar o Senhor. Vou amar o Senhor de maneira simples e sincera. Eu vou amar o Senhor. Eu vou amar o Senhor. Vou amar o Senhor de maneira simples e sincera. Tua
sobre mim e meu coração se abre para ti. Olá, bom dia, amadas irmãs, Jesus é nosso Senhor. Hoje, dia 4 de fevereiro, estamos começando a nossa leitura bíblica nesta quarta-feira. Então, desejo a você um dia abençoado aí na presença do nosso Senhor, amém? E nada melhor do que começar o dia com a palavra, desfrutando da palavra do Senhor, não é verdade? Então, todas as manhãs, antes de se levantar, antes de qualquer outra coisa, invocar o nome do Senhor, meu Senhor Jesus, ter uma comunhão com Deus, né? E depois vamos ver o que o Senhor tem para falar para nós hoje, né? Desfrutamos de provérbios diário. Não nos apegamos às coisas do passado, porque nós temos comida todo dia, ela se renova todo dia. E as nossas experiências do passado foram proveitosas, mas nós não deixamos de ter experiência. Temos experiência com o Senhor todos os dias, na palavra do Senhor, amém? É isso aí, por isso que a gente não envelhece. Esse é o segredo da juventude. Né? Envelhecemos fisicamente, mas espiritualmente somos como Caleb, né? Tem 80 com energia de 20. É isso aí. Vamos orar para começar a nossa leitura bíblica, amém? Senhor Jesus, Senhor, nós te agradecemos pela palavra que se renova todos os dias. Senhor, nos torna sempre alegres, sempre desfrutando do que é novo. O Senhor é o nosso vinho novo, que se renova todas as manhãs para nós, assim como a sua misericórdia, que se renova todas as manhãs. Obrigado pelas irmãs que perseveram, mesmo em meio a tribulações, em meio a tantas dificuldades, as irmãs perseveram, pelo desfrute, e assim a gente vai vencendo uma luta de cada vez. Aleluia! Muito bom. Amém! Hoje temos uma batalha, mas também temos uma vitória. Isso aí, com Cristo no barco, né? Tudo vai bem. Então não temos que ter medo de nada, né? O Senhor é o nosso escudo. Amém. Amadas irmãs, vamos começar hoje a nossa leitura com Êxodo, capítulo 19, a partir do versículo 16, né? E vamos ler até o capítulo 21, versículo 21. Então, leitura curta hoje, vamos poder entrar nas notas também. Convido você a vir com a gente aqui, desfrutar da palavra, né? Convido você a abrir a sua Bíblia e ler com a gente, tá bom? Nós estamos fazendo uso da Bíblia NAA, nova versão de João Ferreira de Almeida atualizada, tá bom? Mas se você tiver outra versão, por favor, leia, pode ler até com a gente aqui, e vai ser muito legal, porque aí você lê duas versões de uma vez só. Muito bom. Um breve resumo, né? Deus vai falar com Moisés no Monte Sinai, mas as pessoas vão poder ouvir, só não vão poder tocar no monte. Nem um ser humano, nem animal vai poder tocar no monte, senão morre. Mas vai poder ouvir. Então Moisés desce do monte, consagra todo o povo, né? Ora por todo o povo, consagrando, e lavaram as suas vestes, e Moisés então começa a falar com o povo. Estejam prontos no terceiro dia, que até lá ninguém tenha relações com a sua mulher. Então, eles iam se preparar, porque o Senhor ia falar, né? Eles iam se manter puros para poder ouvir o falar do Senhor, né? Então, agora, continuando o capítulo 19, continuando no versículo 16. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos. Uma espessa nuvem cobriu o monte. Ouviu-se um forte som de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial tremeu de medo. E Moisés levou o povo para fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor havia descido sobre ele em fogo. A fumaça subia como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia com violência. E o som da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão.
O Senhor desceu sobre o monte Sinai, sobre o alto do monte. O Senhor chamou Moisés para o alto do monte, e Moisés foi até lá. E o Senhor disse a Moisés: desça e avise o povo que não ultrapasse o limite até o Senhor para vê-lo, para evitar que muitos deles sejam mortos. Também os sacerdotes que se aproximam do Senhor devem se consagrar, para que o Senhor não se volte contra eles. Então Moisés disse ao Senhor: o povo não poderá subir o monte Sinai, porque tu nos advertiste, dizendo: marque limites ao redor do monte e consagre. E o Senhor respondeu: vá, desça, depois você subirá, e Arão virá com você. Porém, os sacerdotes e o povo não devem ultrapassar o limite para subir ao Senhor, para que Deus não se volte contra eles. Então Moisés desceu ao povo e lhe disse tudo isso. Os 10 mandamentos. Então, Deus falou todas estas palavras. Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, na casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu sou o Senhor seu Deus, sou o Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Versículo 7. Não tome o nome do Senhor seu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembre-se do dia do sábado para o santificar. Durante 6 dias você pode trabalhar e fazer toda a sua obra, mas no 7º dia é sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro, porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Versículo 12. Honre o seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor seu Deus lhe dá. Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho contra o seu próximo. 17. Não cobice a casa do seu próximo. Não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Moisés, mediador entre Deus e o povo. Todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, o som da trombeta e o monte fumegante. E o povo, observando, tremeu de medo e ficou de longe. E disseram a Moisés: fala-nos você e ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Moisés respondeu ao povo: não tenha medo, Deus veio para provar vocês e para que o seu temor esteja diante de vocês, a fim de que não pequem. O povo estava de longe em pé, Moisés, porém, se aproximou da nuvem escura, onde Deus estava. Leis a respeito dos altares, versículo 22. Então o Senhor disse a Moisés: assim você dirá aos filhos de Israel: vocês viram que dos céus eu lhes falei. Não façam deuses de prata ao lado de mim, nem façam para vocês deuses de ouro. Façam um altar de terra para mim, e sobre ele vocês sacrificarão os seus holocaustos, as suas ofertas pacíficas, as suas ovelhas e os seus bois. Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei até vocês e os abençoarei. Se vocês fizerem um altar de pedras para mim, não o façam de pedras lavradas, pois se fizerem uso de ferramentas, vocês
terão profanado o altar. Nem subam ao meu altar por degraus, para que ali não seja exposta a sua nudez. Leis a respeito dos escravos, capítulo 21, versículo 21. São estes os estatutos que você apresentará aos filhos de Israel. Se você comprar um escravo hebreu, ele trabalhará para você durante 6 anos. Mas no 7º ano será livre, de graça. Se chegou solteiro, irá embora sozinho. Se era homem casado, a mulher irá com ele. Se o dono lhe der uma mulher e ela lhe der filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do dono do escravo. E ele irá embora sozinho. Porém, se o escravo expressamente disser, eu amo meu dono, a minha mulher, os meus filhos, não quero ser livre, então o dono do escravo o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira da porta, e o seu dono furará a orelha dele com um furador, e ele será seu escravo para sempre. Versículo 7. Se um homem vender a sua filha para ser escrava, esta não ficará livre como ficam livres os escravos homens. Se ela não agradar ao seu senhor que se comprometeu a casar com ela, ela terá de permitir que ela seja resgatada. Não poderá vendê-la a um povo estranho, pois isso será deslealdade para com ela. Mas se a casar com seu filho, deverá tratá-la como se tratam as filhas. Se ele der o filho a outra mulher, não diminuirá o mantimento da primeira, nem os seus vestidos, nem os seus direitos conjugais. Se não lhe fizer estas 3 coisas, ela poderá ir embora de graça, sem ter de pagar nada. Leis a respeito da violência. Quem ferir um homem de modo que este venha a morrer, também será morto. Porém, se não lhe armou ciladas, mas Deus permitiu que ele caísse em suas mãos, então designarei a você um lugar para onde ele fugirá. Se alguém vier maliciosamente contra o próximo, matando-o à traição, você deve tirá-lo até mesmo do meu altar para que seja morto. Quem ferir seu pai ou sua mãe será morto. Quem raptar alguém e o vender ou for achado tendo este alguém ainda em seu poder será morto. Versículo 17. Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe será morto. Se 2 brigarem e um ferir o outro com uma pedra ou com um punho e o ferido não morrer, mas se ficar de cama, se ele se levantar outra vez e andar fora, apoiado no seu bordão, então será absolvido aquele que o feriu. Somente lhe pagará o tempo que perdeu e fará com que seja completamente curado. Versículo 20. Se alguém ferir o seu escravo ou a sua escrava com um bordão e o ferido morrer logo, será punido. Porém, se ele sobreviver por 1 ou 2 dias, o dono não será punido, porque o escravo é propriedade sua. Então, nossa leitura vai até aqui o versículo 21, né? Agora vamos às notas. Notas da versão King James, tá bom? Nota 19 e 21. A advertência de Moisés para não ver o Senhor sob pena de morte mostra a preocupação de Deus de proteger os israelitas e de revelar a eles sua impressionante realidade pessoal. Ele não pode ser tratado como um objeto de curiosidade a que ninguém pudesse se achegar, examinar à vontade e então ir embora sem um compromisso pessoal. Nota 19 e 22. A referência a sacerdotes aqui e no versículo 24 é entendida por alguns intérpretes como anacrônica, uma vez que Arão e seus filhos foram designados sacerdotes em uma ocasião posterior. No entanto, com base em práticas antigas, teria sido normal escolher israelitas para servirem como sacerdote, mesmo antes da designação formal do sacerdócio arônico. O conhecimento de sacrifícios de intercessão, de consagração e de atividades sacerdotais é dado como certo por todo o livro de Gênesis e do Êxodo também. Em anos posteriores, israelitas desobedientes designaram sacerdotes para atender
seus próprios objetivos, né? Tem umas referências para você, Juízes, capítulo 17, de 1 a 5, 1 Reis, capítulo 13, versículo 33. Nota 20, de 1 a 17. O hebraico possui duas formas de ordens negativas. A primeira é usada para situações específicas e imediatas, e a segunda usada aqui é para proibições gerais. A ideia é nunca, jamais. Ela é usada por um superior e um inferior, mas não o inverso. As 8 ordens negativas e as 2 ordens positivas ficaram conhecidas como os 10 mandamentos. Nota 20, de 4 a 6. Não fazer imagem esculpida ia contra todos os instintos das culturas do Antigo Oriente Próximo. Mas fazer tal coisa é uma afronta ao Deus ciumento. Deus se preocupa em proteger a integridade do seu relacionamento com o seu povo. Se os israelitas fizessem ídolos para adorar, isso seria um ato de aversão, deslealdade e repúdio. Quando o Senhor se deu a conhecer aos israelitas, eles não viram forma alguma. Referência para você, Deuteronômio 4, de 10 a 20. A melhor maneira de conhecê-lo e adorá-lo era recordar aquilo que ele já tinha feito e dito, e estar alerta para confiar nele e ver aquilo que ele faria no futuro. Então, ninguém tinha visto Deus, mas tinha visto as suas obras, né? Então, o Senhor esperava que eles pudessem adorá-lo, né? E não precisaria de uma imagem para adorar, né? Só de conhecê-lo pelas suas obras, eles já poderiam adorá-lo de todo o coração, né? Nota 20, versículo 7. Nos tempos antigos, o mau uso do nome do Senhor poderia significar deixar de cumprir um juramento feito ou fazer um juramento com a intenção de enganar alguém. Nota 20, versículo 7. Nos tempos antigos, o mau uso do nome do Senhor poderia significar deixar de cumprir um juramento feito ou fazer um juramento com a intenção de enganar alguém. Aqueles que prestaram um juramento ao nome do Senhor invocaram-no para trazer punição, se eles não cumprirem a promessa ou não disserem a verdade. Então, tem algumas referências aqui, Gênesis 24, 3, Levítico 19, 12. Aqueles que fizerem isso causarão dano à reputação do Senhor, enquanto agem como se a sua presença como testemunha não fosse importante. Jurar pelo nome do Senhor era uma afirmação de lealdade a Ele, que requeria uma ação apropriada. Por extensão, este comando também se aplicaria quando uma pessoa associava o nome do Senhor a alguma atividade contrária ao seu caráter ou vontade, resultando em punição certa. No sentido, usar mal o nome do Senhor distorce o seu caráter, propósitos e atos revelados ao povo de Israel e equivalia a mentir a respeito de quem Deus é. Nota 20, versículos 8 a 11. O sábado, o sabat, introduzido com a dádiva do maná, estando o termo sabat relacionado com o verbo hebraico que significa cessar, seria uma instituição perpétua, não apenas um dia para se observar enquanto se recebe o maná no deserto. Ele serviria como uma recordação do pacto mosaico ou do Sinai. Em Êxodo, ele é discutido novamente nos capítulos 23, versículo 12, 31, versículos 12 a 17 e capítulo 35, de 1 a 3. Os versículos 8 e 11 usam formas do mesmo verbo hebraico gadash, guardar, declarar santo, para falar da congregação do sabat. O Senhor separou este dia, o santificou, para que os israelitas o tratassem como tal. A lista no versículo 10 torna a ordem do sabat particularmente direta para os adultos que tinham filhos e que eram ricos
o suficiente para possuir escravos e animais. Se ele se aplicava a essas pessoas, aquelas de maior influência numa comunidade, ele se aplicaria a todos. Nota 20, versículo 12. Um filho obstinado e rebelde que recusasse outra disciplina podia ser levado perante os líderes para julgamento. Os filhos de Eli mostraram desprezo por seu pai e pelo Senhor, que lhes trouxe a morte como resultado. O respeito à bondade de Ruth, vou dar uma referência para você. 1 Samuel, capítulo 2, 12, até os versículos 17, 22 e 25, 29 e 30. O respeito e a bondade de Ruth e Boaz mostraram a Noemi e que José mostrou a Jacó constituem exemplos positivos. Deixar de honrar os pais foi um dos pecados que Ezequiel relacionou em uma descrição do povo de Jerusalém antes que a cidade fosse destruída. Isso está em Ezequiel, capítulo 22, versículo 7, e você pode comparar com Malaquias, capítulo 7, versículo 6. Vida longa para indivíduos também é possível e é mencionada em outros lugares como um resultado operado pelo Senhor em razão da obediência leal. Certo? Então, a gente tem essa promessa aí, né? Honrar pai e mãe dá longevidade para nós, né? São muitas notas, né? Não dá para ler todas. Eu escolhi algumas para compartilhar com vocês. Nota 21:14. Afastá-lo-ás do meu altar. Descreve o assassino que, tendo vindo ao santuário para proteção, contudo, mesmo o altar do Senhor não provia asilo para uma pessoa que planejasse um homicídio. Referência para você, 1 Reis, capítulo 1, versículos 50 a 53 e também o capítulo 2, 28 a 34. Esta é uma lembrança de que os espaços e objetos sagrados do Senhor não eram dotados de um poder que pudesse ser manipulado à parte do Senhor. Essa é uma das notas bastante interessantes, a nota 21 do versículo 16. O versículo 16 diz assim: e aquele que furtar um homem e o vender, ou se for encontrado em sua mão, certamente será morto. Então, a nota 21:16 diz assim: conforme esta declaração, aquilo que os irmãos de José lhe fizeram, que está registrado em Gênesis 37, versículos 27 a 28, era uma ofensa que merecia pena de morte. Muito grave, né? O que fizeram com José, né? E segundo a palavra do Senhor, eles mereciam morrer, né? Para concluir, nota 21, 20 e 21. Se um escravo morresse de tanto apanhar, a morte seria punida com a morte. Se o escravo sobrevivesse, mas viesse a sofrer um dano permanente, ele ou ela seriam libertados. Uma morte posterior poderia ser outra causa que não a ação do proprietário. Nesse caso, o proprietário não deveria morrer, visto que a sua propriedade adota um ponto de vista pragmático e admite que o proprietário mostrara consideração pela potencial perda financeira e não pretendia matar ou alejar permanentemente o escravo. Bom, terminamos aqui as nossas notas, essa referente ao versículo 21 do capítulo 21. Então, nós não comentamos muito os 10 mandamentos, mas o faremos amanhã, certo? Então, um grande abraço para vocês e até amanhã, se Deus quiser, se assim o Senhor nos permitir, nós estaremos com vocês. Fiquem agora com a Marlene, com Salmos, Provérbios e os finalzinhos já de Mateus. Tchau, tchau. Até amanhã, se Deus quiser. Olá, bom dia, irmã Vera, bom dia, irmãs. Continuando com a leitura bíblica, hoje vamos ler Salmos capítulo 28, Provérbios capítulo 7, versículos de 1 ao 5
e também o Evangelho de Mateus, capítulo 23, a partir do versículo 13 até 39. Vamos iniciar a leitura com Salmos, súplica e ações de graças. Salmo de Davi. A ti clamo, ó Senhor, rocha minha, não sejas surdos para comigo, porque se te calares quanto a mim, serei semelhante aos que descem a cova. Ouve a voz das minhas súplicas, quanto a ti clamar por socorro, quando erguer as mãos para o teu santuário. Não me arrastes com os ímpios, com os que praticam a iniquidade. Eles falam de paz ao seu próximo, porém no coração têm perversidade. Paga-lhes segundo as suas obras, segundo a maldade dos seus atos. Dá-lhes conforme a obra de suas mãos, retribui-lhes o que merecem. E visto que não compreendem os feitos do Senhor, nem o que as suas mãos fazem, ele os derrubará e não os reedificará. 6. Bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia. Nele fui socorrido. Por isso o meu coração exulta e com o meu cântico o louvarei. Graças a Deus. O Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta-os e exalta-os para sempre. Amém? Senhor Jesus, o Senhor é a força do seu povo. O Senhor é a nossa força. Ó Senhor Jesus, o versículo 6 fala assim: Bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia. Nele fui socorrido. Com certeza, nós também, o Senhor é a nossa força. Quando nós invocamos o nome do Senhor, clamamos por Ele, pedimos por socorro, Ele nos socorre. Amém? Agora vamos ler Provérbios, capítulo 7, versículos do 1 até o 5, que fala assim: Meu filho, guarde as minhas palavras e conserve os meus mandamentos em seu coração. Observe os mandamentos e você viverá. Guarde a minha lei como a menina dos seus olhos. Amarre-os aos dedos, escreva-os na tábua do seu coração. Diga à sabedoria, você é minha irmã, e ao entendimento, você é meu parente. Eles o guardarão da mulher imoral, da estranha que lisonjeia com palavras. Amém? Guardar os mandamentos, guardar a palavra do Senhor, nos guarda de muitas coisas ruins, na verdade. Muitas coisas negativas. Agora vamos ler o Evangelho de Mateus, capítulo 23, a partir do versículo 13. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês fecham o reino dos céus diante das pessoas, pois vocês mesmos não entram, nem deixam entrar os que estão entrando. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês devoram as casas das viúvas e, para o justificar, fazem longas orações. Por isso, vocês sofrerão juízo muito mais severo. Agora 14. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês devoram as casas das viúvas. Estou lendo de novo. E para o justificar, fazem longas orações. Por isso, vocês sofrerão juízo muito mais severo. 15. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês percorrem o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornam filho do inferno 2 vezes mais do que vocês. Ai de vocês, guias cegos, que dizem
Se alguém jurar pelo santuário, isso não tem importância. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Seus tolos e cegos, qual é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E vocês dizem, se alguém jurar pelo altar, isso não tem importância. Mas se alguém jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, qual é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está sentado no trono. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho e desprezam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Mas vocês deviam fazer estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, coam um mosquito, mas engolem um camelo. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de roubo e de glutonaria. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros pintados de branco, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Assim também vocês por fora parecem justos aos olhos dos outros, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade. 29. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês edificam os sepulcros dos profetas, enfeitam os túmulos dos justos e dizem: se nós tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices quando mataram os profetas. Assim vocês dão testemunho contra si mesmos de que são filhos dos que mataram os profetas. Portanto, tratem de terminar aquilo que os pais de vocês começaram. 33. Serpente, raça de víboras, como esperam escapar da condenação do inferno? Por isso, eis que eu lhes envio profetas sábios e escribas. A uns vocês matarão e a outros crucificarão. A outros ainda vocês açoitarão nas sinagogas e perseguirão de cidade em cidade, para que recaia sobre vocês todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês mataram entre o santuário e o altar. Em verdade lhes digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Agora, o lamento sobre Jerusalém. E todas essas palavras aqui do Senhor Jesus. Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu lhe afirmo que desde agora não me verão a mais, até que venham a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Amém. Até amanhã com mais uma leitura bíblica, se Deus quiser.
a gente vai ler o capítulo 24 do Evangelho de Mateus, o sermão profético e a destruição do templo. Até amanhã, com mais uma leitura. Fique com Deus e na paz que vem dele. Aos pais pelos profetas, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, nos falou